Ei, você aí, pera aí, não foge não, fica mais um pouquinho. Porque na aula de hoje a gente vai aprender a como fazer um menu suspenso, um prompt de comando para você conseguir usar o seu item, para você conseguir inspecionar, dropar, dividir. Então não foge, fica por aí que você vai ter muita novidade, muita coisa boa, muito aprendizado. Então bora pra aula. E aí, programador, tudo bem? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos continuar um pouquinho com o nosso inventário. Hoje vamos mexer, é, vamos fazer um menuzinho no nosso menu, no nosso inventário. Hoje a gente vem aqui, né? Se eu pego um item qualquer aqui, eu passo o mouse em cima primeiro, que não acontece nada, a gente não tem nenhuma informação nem nada. Isso depois também a gente vai fazer, mas vai ser legal, vai ser diferente. E eu clico com o botão direito aqui, eu uso o item direto. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a gente clique com o botão direito, abra um menuzinho onde a gente clicar. Por exemplo, usar itens, soltar, dividir, inspecionar e cancelar, por exemplo. E é isso que a gente vai começar a fazer. Primeiro de tudo, a gente vai vir aqui no inventário, nosso UI, e vamos criar aqui uma interface de usuário, user widget, WBP, tooltip, não, vou botar prompt menu. E a gente abre ele aqui e vamos começar a montar ele aqui. Então, para começar, a gente vai fazer um canvas panel, canvas, a gente joga para cá. Só que o canvas panel ele sempre vai querer inicialmente deixar fill screen para ele preencher toda a tela. Não é o caso, a gente quer um desired, que vai ser desejado o tamanho de acordo com o que a gente precisar. Aqui no Canvas Panel, a gente vai usar um Vertical Box. O Vertical Box é uma caixa vertical que ele acumula itens verticalmente. Então, por exemplo, aqui a gente vai botar alguns botões. Button no nosso Vertical Box. Nesse botão, a gente vai botar um text. E é isso que a gente vai botar assim. Preenchimento. Só que ele fica sempre estranho, tá vendo? Ele começa esquisito aqui. Nada bate certo. Antes do Vertical Box, botei o Canvas, o Vertical Box. A gente clica com o botão direito aqui e envolver com border, que é uma bordinha. Ele cria uma borda em volta do que você quiser aqui. Então, esse Vertical Box, a gente precisa, desculpa, essa borda a gente precisa ancorar ela do Canvas Panel, nele inteiro. Na verdade não, a gente vai ancorar ele aqui em cima. E a gente diz o tamanho dele aqui, 160 por 170. Esse aqui vai ser mais ou menos, pelo menos a princípio, né, o tamanho da nossa borda. Se a gente for ver aqui, o Vertical Box está fazendo isso aqui, beleza. E aqui a gente bota automático, que ele já vai botar automaticamente aqui o botão alinhado aqui. Esse texto, ele está muito grande. Então aqui a gente consegue mexer com a fonte. Tá 24, vamos deixar 15. Ainda assim eu acho que, pode ser. Que aqui a gente vai usar, por exemplo, use centralizado. Deixa eu pensar. Vou botar ele aqui para preencher na horizontal, alinhar o centro na vertical, ou seja, ele vai estar no centro da altura aqui.
E eu vou descer aqui embaixo, tem as justificativas, justification. Eu vou botar centralizado. Vamos mexer com esse botão aqui. Vamos trocar o nome dele. Button. Opa. Button. Use, por exemplo. Aqui, isso aqui vai ser variável. txt use. Beleza. E vamos fazer a configuração desse botão. Primeiro de tudo, em relação, vamos lá. A borda está aqui, o próximo é o vertical box. Ele está me dando aqui, olha, um padding, que é um distanciamento. É um distanciamento, é a área de preenchimento entre o slot e o conteúdo que contém, ou seja, a distância. Então aqui ele está 4 nos eixos na esquerda e na direita, e 2 no top, na parte de cima, e no bottom, na parte de baixo. Então aqui a gente pode botar só 4 aqui, para dar essa borda uniforme. E vamos mexer aqui com o botão. Eu não vou deixar mais nenhum padding, porque ele vai preencher tudo isso aqui. Então o padding aqui está zerado, para não dar mais nenhum distanciamento. E vamos mexer aqui no estilo normal. Normal é quando o botão está comum, tá? Eu deixei esse aqui salvo, tá vendo? Que na verdade eu botei no lugar errado. Isso aqui eu quero usar na borda, para ficar mais escurinho. Brush color. Opa. Esse aqui é um código hexadecimal. Dá pra gente mexer e tudo mais. Aqui no botão eu vou usar outra cor, na verdade, que é essa aqui, olha. Ué, não, eu tinha feito certo. Essa aqui é realmente a cor do botão. A cor da borda é diferente. O que eu queria usar, né? É um pouco mais escurinho assim, ó. Pode ser assim. E se formos ver aqui, a gente tem toda a parte de configuração de estilo. O estilo dele normal, ele com o mouse em cima, hovered, né? Esqueci o nome, tipo, sobreposto com o mouse, vamos chamar assim. Pressionado, desabilitado e umas outras bobeiras aqui que a gente não usa tanto. Se eu for ver aqui, ó, em toda a parte da aparência aqui dele normal, do jeito que ele é normal, a gente tem aqui, por exemplo, Outline Settings, que é essa linhazinha em volta aqui do botão, que a gente consegue mexer, tá vendo? Se quiser. Eu não vou deixar, eu vou deixar assim mesmo. E esse texto agora aqui, deixa eu ver primeiro o que eu vou fazer com ele normal, ele hovered. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo ele normal, vou jogar aqui, colar hovered, ou seja, quando eu passar o mouse por cima vai acontecer isso aqui, só que eu vou deixar ele mais claro assim. Pode ser alguma coisa assim. Quando eu passar o mouse por cima, ele vai ficar mais clarinho pra gente saber aonde que a gente tá com o mouse em cima. Só pra dar um estilozinho. E pressionado, eu vou colar mais uma vez e vou fazer ele, não sei, mais claro ainda, mais branco talvez, pode ser. E aí a gente vai agora pro nosso texto, a configuração do nosso texto, né? Então, da mesma forma, aqui eu tenho toda a parte de configuração desse nosso texto. A cor dele, que eu posso trocar como for, que eu não vou trocar, vou deixar branco mesmo. A distância, cadê? A distância entre as letras, se eu quiser mexer, que eu também não vou mexer. Quanto de igual se fosse itálico, né? Eu não sei o nome disso.
Inclinação, skill, inclinação. Se ele vai ser monospacing, ou seja, sempre vai ter o mesmo espaçamento entre as letras. E algumas outras configurações, como por exemplo, o nosso Outline Settings, que eu vou colocar aqui. Deixa eu testar. 1.5. Não dá, aqui é só o número inteiro, que é o tamanho do contorno da letra, se você quiser também, né? Eu vou deixar 2 aqui, e aqui temos a cor desse contorno. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui nossa borda, pegar essa cor aqui da nossa borda, voltar aqui no texto de uso e colar aqui, só para dar um charmezinho. Então vai ser mais ou menos isso aqui que a gente vai ter. Esse botão é o primeiro, a gente pode duplicar ele aqui. Vou chamar esse aqui de button split, de dividir. Vou pegar o texto dele e escrever aqui split. Na verdade, eu não vou deixar esses textos como variáveis, não. Sempre vai ser para usar o item, sempre vai ser para dividir o item e por aí vai. Se você quiser, você pode botar ele variável, por exemplo, se for uma comida, botar comer. Se for para um equipamento, equipar. Eu vou deixar assim só para a gente poder seguir de uma forma mais simples. O próximo botão aqui vai ser o botão drop. Da mesma forma a gente vem aqui. Na verdade eu vou trocar. Tudo bem, pode ser. Split. Aqui eu vou botar drop. Duplicar. Botão inspect, pra gente inspecionar as coisas do item. Mesma forma aqui, inspect. E por último, mas não menos importante, nosso cancel. O cancelar, vai simplesmente fechar esse menu. Cancel. Se a gente for ver agora aqui, tá vendo que tá vazando aqui, olha? Ele tá passando para fora. Então a gente pode vir aqui na borda e ajustar isso aqui, tá? Consigo mexer com isso. Só que ele vai acabar não ficando centralizado aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu posso fazer dessa forma, para ele se auto-ajustar aqui com o Site Content, que ele vai ficar se redimensionar de acordo com o conteúdo que está aqui dentro. E aí, por exemplo, esse botão ele não tem padding nenhum. Então posso botar 2. Não, desculpa, não posso, senão vai ficar. Tá bom, pera. Em cima e embaixo eu vou botar 2. E aí eu faço isso para todos os outros. Vem aqui em padding, copiar, botão, colar. E aí a gente vai ter um menuzinho já praticamente pronto, né? Bem organizadinho. Colar. Tá vendo? Dessa forma ele fica todo bem organizadinho. Eu posso também vir aqui na nossa borda e tirar esse size content se eu quiser um botão mais larguinho, né? Alguma coisa assim. E ajustar aqui de acordo, tá? Ele não fica tão certinho, mas dá pra fazer. O que eu posso fazer aqui, deixa eu pensar. Tem que pegar, por exemplo, cada botão desse, eu posso vir aqui e envolver ele com um size box, por exemplo. E aí esse size box ele vai fazer um override, ele vai ser
mais importante do que o Vertical Box. Eu, por exemplo, posso botar 200, 2000, calma, automático. Isso. Posso pegar esse size box, botar ele como automático aqui dentro do Vertical Box. E aí eu tenho o controle desse tamanho dele ali. Pelo menos da altura eu consigo ter esse controle. Já que o Vertical Box ele alinha verticalmente, eu vou conseguir ter controle da altura, da largura não, tá? Na largura eu não preciso tomar conta disso, porque aí aqui no Canvas Pen, aqui na borda, eu consigo modificar o tamanho do X, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero mais apertadinho, mais espremidinho aqui o menu, eu consigo. Se eu quiser ele mais larguinho, com mais espaço em X, eu consigo. Já aqui, ó, olha a diferença. O único que tem o size box que determina o tamanho da caixa é o primeiro botão. Então ele nunca vai mexer o tamanho, a altura dele, tá vendo? Deixa eu voltar que eu tinha colocado aqui. Pode ser assim, que eu vou botar todo mundo aqui dentro de um size box. Essa parte de widget, ele sempre é assim, primeiro depende da sua criatividade, segundo ele é um negocinho mais delicado, mais chatinho. Você tem que ir mexendo, testando, ver o que você quer. Isso não tem jeito. Eu vou pegar aqui, vou botar todo mundo aqui dentro de um size box, envolver com size box, envolver com size box, envolver com um size box, envolver com size box. E aí, todos esses size box aqui, eu vou fazer aqui a altura e vou botar 100. Esqueci de botar, né, que ele precisa ser em automático. Gente, size box, sim, é porque é 40, não é 100. É porque isso aqui tá bem pequeno, depois a gente consegue ajustar isso. Então vamos botar todo mundo size box, size box, size box, size box, size box, sem a largura, só com a altura de 40. Agora todos os slots, todos os botões têm o mesmo tamanho. E se a gente for ver a borda aqui, tá pequena. Eu consigo fazer um size to content, que aí agora sim a gente pode mexer aqui no nosso widget, tá vendo? No nosso width, que é a largura. Vou botar aqui 100, por exemplo. 100 por 40. Posso pôr eles todos agora como 100 por 40. Agora todo mundo tem o mesmo tamanho, tudo certinho, tudo organizado, tudo do mesmo tamanho. E esse vai ser o nosso prompt. Depois, por exemplo, igual eu falei, né? Se eu quiser pegar e mudar esse tamanho, eu posso dizer 200, por exemplo. Não, 150. Eu vou deixar assim, 150. Então esse aqui vai ser o nosso prompt, o menuzinho de prompt. E a gente vai criar ele rapidinho aqui. A gente vem aqui no nosso gráfico, né? Eu vou apagar tudo aqui porque eu não gosto de deixar essas coisas aparecendo. E vamos começar por aqui. Primeiro de tudo, é o que eu sempre falo. Na programação é sempre interessante você perguntar o que você quer saber e responder com a programação, né? Então, por exemplo, esse promptzinho aqui, esse menu de ação, o que ele vai fazer? Se eu clicar, ele vai usar o item. Se eu clicar, ele vai dividir a quantidade de item. Se eu clicar, ele vai soltar o item, vai inspecionar o item e vai cancelar esse menuzinho aqui no cancel.
Então, o que eu preciso para fazer isso aqui? O que eu vou precisar de informação para funcionar isso aqui, esse use, esse usar? Eu preciso, primeiro de tudo, saber em que inventário que está esse item, certo? Então eu preciso criar a variável aqui do nosso componente inventory component, que vai ser o nosso ACBP inventory base referência objeto. Ele precisa ser editável e exposto na criação, porque eu quero que quando esse widget aqui apareça, né, que a gente vai fazer um create widget e tudo mais, e quando eu fizer create widget, eu preciso dessa informação. Eu vou precisar da informação de qual inventário vai estar esse item que eu vou usar. Eu vou precisar saber que item é esse, ou seja, o item info, item info, que vai ser o nosso item info, que é esse item, na slot info, né? Slot info. Ele também precisa ser editável e exposto na criação, porque esse aqui é um widget que vai ser aberto a partir de um clique no slot. Então, quando eu clicar no slot, lá no slot a gente tem a informação do item, a gente tem a informação de que inventário que ele é, a gente tem todas as informações que a gente precisa, vai estar lá no slot. Então, quando ele for criado, que vai ser criado lá no inventário, lá no slot, eu preciso receber essas informações. Da mesma forma, eu preciso também saber informações de qual o índice, qual o index, que é o slot que eu estou clicando, que eu estou passando essas informações. Então, da mesma forma, o index é um número inteiro, ele vai ser editável e exposto na criação. Da mesma forma, futuramente, agora não, mas futuramente, se a gente for fazer um sistema de equipamento, por exemplo, eu preciso saber se esse slot que eu cliquei, ele é um slot de inventário ou se é um slot de equipamento. E essa informação normalmente é dita lá na própria criação do slot, que futuramente a gente vai ver. Mas já adiantando, eu vou botar aqui o nosso slot widget. Ele vai ser um slot widget WBP item slot, e também vai precisar ser editável e exposto na criação. Com essas informações aqui, a gente já consegue resolver muita coisa, tá? Então, primeiro de tudo, vamos fazer esse prompt aparecer na tela. Ele simplesmente aparecer quando a gente clicar. A gente já viu aqui no slot item slot, que é nosso slot normal que a gente está usando. A gente já viu que a gente tem aqui uma função de substituível, que é a override do mouse on preview mouse button down. E aí a gente viu que quando eu clico no botão direito, eu vou usar o item tal. Isso não vai mais acontecer, tá? Quando eu clicar com o botão direito, eu quero que crie esse widget do prompt, né? Então, quando eu clicar, a gente vai fazer um create widget. Que widget é esse? É o nosso prompt menu. E aí aqui a gente já está cansado de ver isso, né? Essas três variáveis que eu coloquei como editável exposto na criação, quando eu criei, ela fica exposta aqui pra gente. E aí a gente tem aqui o nosso index, a gente tem aqui nosso item info,
que é o inventory slot, S slot info, e temos o nosso componente do inventário, que a gente também tem ele aqui. Então a gente já sabe quem é o inventário que tá esse slot, qual item que tá nesse slot e onde que tá esse slot no inventário. E ele pede aqui o slot widget. Nós estamos aqui trabalhando no item slot, que é o slot widget. Então a gente pode simplesmente fazer um selfie aqui, que aí a referência disso tudo vai ficar para nós, para pro nosso slot em si, né? Aí a gente pode promover isso aqui para uma variável, que isso pode ser interessante. E é nosso prompt menu reference. E aí a gente lança ele na tela. To viewport, add to viewport. E aí sim a gente consegue voltar aqui como handled. Então agora na teoria, se eu jogar aqui o jogo, pegar um item qualquer, só para testar, cliquei com o botão direito, abriu aqui o nosso menu. Nada funciona, porque nada tem uma função, mas está sendo adicionado aqui já. Então se eu fecho o inventário, nada acontece, porque eu tô com foco, não tô com foco aqui, agora eu consigo, tá vendo? Se eu clicar aqui eu fecho, se eu venho pra cá eu não consigo. Consigo porque ele volta com... ele tá rodando o foco, né? Se eu clico aqui, dou um tab, se reparar aqui ó, na beiradinha aqui da nossa viewport, fica azulzinho, porque agora o foco tá no main HUD. Se eu apertar mais uma vez, eu fiz merda porque eu apertei tudo ao mesmo tempo, mas tudo bem. Deixa eu fechar isso. Então, eu estou conseguindo adicionar ele na viewport, já tem uma funcionalidade, né, que eu clico o botão direito, ele cria o nosso prompt, só que ele está criando lá longe. E eu não quero que quando eu clique aqui, ele abra esse menu aqui em cima. Eu quero que ele abra o menu onde eu clicar aqui, em relação à posição do mouse na tela. Então a gente pode vir aqui, beleza, item slot, a gente clica com o botão direito, ele cria o nosso widget do promptzinho e joga na tela em qualquer lugar, que geralmente, provavelmente, ele está fazendo o que? Ele está pegando o ponto mais alto da esquerda, então provavelmente em alguma âncora, automaticamente ele está ancorando aqui pro lado de cá. Opa! Mas eu não quero isso, eu quero que quando esse prompt seja criado, né, que ele apareça na tela, ele seta uma posição de acordo com o mouse. Então a gente vai fazer aqui construct no evento de construção, ou seja, quando esse widget for construído, ele aparecer na tela, vai acontecer alguma coisa. E aí a gente vai fazer um get mouse position on viewport. Então isso aqui vai dar pra gente a posição do cursor, aqui, ó, obtém a posição do cursor do mouse da plataforma no espaço local do widget da janela de visualização. Ou seja, quando ele criar, a gente vai pegar a posição do mouse e vai setar a posição dele. É interessante a gente vir aqui, aqui é o Canvas Panel, que é a janela de visualização, né? Desse widget em si. Só que o viewport, no caso lá, vai ser a nossa tela em si. Eu quero pegar a informação, quero pegar essas informações aqui e setar ele em algum lugar. Só que eu preciso pegar a informação mais alta antes do Canvas Panel aqui e fazer ele como um slot, mas para isso eu preciso que ele seja uma variável. Então aqui vai ser a border
action, de action menu, pode ser o border prompt, seja lá o que for. A gente compila aqui e salva, volta aqui no gráfico e agora a gente tem acesso a esse... tá aqui, border action. A gente consegue pegar a borda aqui e utilizar ela de alguma forma. Primeiro de tudo, eu tenho que transformar isso aqui como se fosse um slot dentro do Canvas Panel aqui. Então a gente faz um slot as canvas slot as canvas slot. Obtenha o objeto slot no widget filho como um slot de canvas, permitindo que você manipule informações de layout. Ou seja, eu estou transformando essa informação aqui, que é o border, que se for ver, fechar aqui, é basicamente, quer ver? Vou até fazer um full screen aqui. Se eu pegar essa borda aqui, por exemplo, eu não vou conseguir mover, mas se eu fosse mover essa borda de alguma forma, consigo, ó. Então, essa borda já é praticamente o menu. Então, tá vendo? Eu consigo manipular ele aqui. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que em programação aqui. Eu estou transformando ele. Ei, Jesus, eu tô apagando as coisas tudo lá. Tá, slot canvas slot. Tá, beleza. E aí a gente volta aqui pro Desired. Então eu tô transformando ele num slot. Set position. A gente está fazendo um set position do border action aqui. E que posição é essa? O valor da posição do mouse na tela na hora da criação dele. Então, se eu volto aqui pro jogo, opa, olha só onde que ele criou, tá vendo? E aí vai ser sempre criado em relação à posição do mouse. Só que aqui eu estou fazendo infinitamente, né? Isso aqui a gente vai ajustar isso também. Mas é só para você ver que, ó, se eu for clicando aqui na ribeiradinha do slot, ele sempre vai pegar a localização do nosso mouse. Agora não sobe mais. Ai, ai. Então deixa eu só pegar aqui Ctrl Shift S para salvar tudo. Então o que está acontecendo aqui? Eu clico com o botão direito e está criando o nosso widget, só que eu clico e continuo clicando e ele continua fazendo infinitamente, certo? Eu poderia pegar aqui, por exemplo, agora eu tenho aqui acesso ao nosso prompt menu. Eu poderia pegar ele aqui, por exemplo, fazer um get, fazer um validated get. Quando ele não for válido, a gente cria ele aqui. Quando ele for válido, a gente faz um remove from parent. E aí depois a gente cria de novo, tá? Então, por exemplo, eu clico no botão direito, ele criou aqui o nosso widget, eu clico de novo, ele remove e já cria outro. Porém, dessa forma, se eu vier, por exemplo, nesse slot aqui clicar, olha lá, ele criou mais um widget. E da mesma forma vai fazer com todos os slots que a gente tiver. Por quê? Porque ele, quando eu entro nesse slot, ele está cuidando de um widget de slot. Quando eu saio dele, a informação já foi para outro slot, né? Outro widget. E aí se eu volto, ele volta para aquele mesmo widget, por causa do index e tudo mais, ele sabe qual widget que é esse, porque aqui tem criado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 widgets. E aí toda vez que eu clico com o botão direito aqui, ele está cuidando de um widget em específico.
em muito tutorial por aí você vai ver que eles vão fazer o que? Ah, você clica, ele criou, eu consigo. Quer ver? Eu até tenho um exemplo aqui, quer ver? Um outro projeto meu, é esse projeto aqui. Se eu clico aqui com o botão direito, ó, ele cria o widget do coisa aqui, eu consigo mexer. Só que se eu saio desse widget que eu criei, ele é destruído. E aí não dá esse problema que a gente está vendo ali, né? De eu conseguir clicar em vários slots e criar vários ao mesmo tempo. Porque sempre que eu tirar o mouse de dentro desse widget, ele é destruído sozinho, ele é removido da tela. Só que eu não quero isso, eu quero conseguir, sei lá, clicar aqui e deixar esse widget aberto aqui, o nosso prompt, e fazer outra coisa e deixar ele aqui, se eu precisar. Se eu não quiser ele aqui, eu aperto o botão de cancelar. E aí, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer para poder remover esse widget? Eu tenho que remover da mesma forma que eu fiz isso aqui. Sempre que eu clicar com o botão direito, eu tenho que remover todos os outros que eu tiver. Se eu tenho que fazer isso com todos os nossos widgets de prompt, né? Então eu tenho que pegar aqui e fazer um get all widgets of class. Eu vou pegar todos os widgets que eu tenho de uma determinada classe. Que classe é essa? O nosso prompt menu. Aí eu aperto aqui o F enquanto eu arrasto para fazer um for each loop. E aí sim eu faço um remove from parent. Então toda vez que eu clicar com o botão direito em um slot, ele vai criar o nosso prompt. Só que antes de criar o prompt, ele vai tirar todos os outros que existem na tela. Então a gente clica com o botão direito, a gente pega todos os widgets que existem na tela da classe prompt e aí eu removo ele. Depois que eu remover, aí sim a gente pode vir aqui e criar mais um prompt menu. Então agora, vou compilar aqui. Agora se eu jogo aqui, eu clico com o botão direito, vou em outro slot qualquer, clico com o botão direito, ele vai remover qualquer outra coisa que esteja de prompt na tela, tá? Então eu nunca vou ter mais de um prompt menu na tela e ele vai continuar suspenso aqui. Eu não preciso me preocupar de estar sempre clicar aqui e vir aqui na beiradinha para conseguir acessar esse menu. E da mesma forma, quando eu clicar aqui em cancel, eu posso vir aqui. Opa. Ah, porque eu fechei. Tá. Então, da mesma forma, eu posso vir aqui no nosso prompt menu. Eu vejo aqui o nosso botão cancelar. Quando eu clicar, eu vou pegar e vou remover. Remove from parent. E quem eu vou remover? Eu mesmo. O próprio widget, né? Então agora aqui, se eu compilo, venho aqui e jogo, eu clico aqui, eu posso sair. Ah, eu não quero ver esse menu aqui. Eu clico em cancelar. Inclusive eu posso até, para ficar mais legal, né? Porque às vezes, sei lá, eu cliquei aqui, eu fui para outro lugar fazer outra coisa, eu voltei, mas qual item que eu tô? Tá certo, que sempre ele vai ser criado, né? Em cima do slot que eu cliquei. Mas sei lá, clicou que assim, e aí? Onde que tá? Dá pra ver que tá nesse, mas eu quero saber que item que é. Que item que eu tô mexendo, por exemplo. Eu poderia, por exemplo, vir aqui no nosso prompt. Borda, vertical box. Deixa eu pegar só de bobeira aqui. Só pra critério da gente enxergar, né? Border, eu joguei em cima de quê? Vertical box. Esse vertical box aqui, eu vou jogar ele lá pra cima. Eu posso vir clicando aqui na setinha.
Esse aqui em específico eu quero um padding maior embaixo, vou botar tipo 10, sei lá, pra gente enxergar quem é. Eu vou botar também aqui esqueci o nome agora. Vou botar uma border também aqui no nosso vertical box. Vou pegar essa borda e jogar lá pra cima. Eu posso arrastar ou fazer isso aqui, tá? Vou vir aqui nesse texto, vou tirar um pouquinho, vou botar 5. E aqui nessa borda eu boto mais 5 embaixo. E aí esse tamanho dessa borda, posso botar ele aqui num size box. Tá vendo onde a gente pode ir com a imaginação? É absurdo. Vou botar aqui a altura, vou botar 2 pixelzinhos. Não sei, talvez. Só para ter uma divisãozinha. Esse size box eu vou botar ele centralizado com o tamanho assim para diferenciar. Pode ser. Esse texto eu vou diminuir ele um pouco. Opa. Caramba, vou botar 15 também. Deixar ele todo centralizado. Com um padding superior de 5. Tá bom. Vou deixar, por exemplo, itálico. Regular. Pode ser regular. Vou deixar ele aqui com o nome txt de text item name. Deixa ele como uma variável, compilo. E aí quando ele for construído, ele vai ser construído na direção do nosso mouse. E aí eu seto, pego aqui o item info, faço um break, item info get name, deixa eu organizar. E aí eu seto esse txt, cadê? Txt item name, set text, para ser, por exemplo, o nome do item. E aí agora, quando eu clico com o botão direito, esse aqui no caso não tem nada, esse aqui a gente tem que ajeitar também. Ó, o cancelar já funciona. E aí se eu pego, caramba, fechei sem querer. Se eu pego, por exemplo, nossa poção, clico aqui, Health Potion. A gente sabe que a gente está falando a respeito da Health Potion. Deixa isso aí quietinho e eu vou ajeitar. Agora aqui, Health Potion, porque aqui a gente precisa, que eu criei isso aqui de bobeira, né? Eu dei a Potion 1 aqui, vou botar, sei lá, Apple. Então essa aqui é a nossa maçã. Se eu clico na maçã vai virar uma maçã. Vou cancelar. Se eu pego aqui maçã, cancelo, Health Potion, cancelo, e assim sucessivamente. Tá vendo? Sempre que eu faço o cancel aqui, ó, eu não consigo fechar o inventário com o tab, tá vendo? Não consigo, só se eu clicar aqui aí eu consigo fechar. Isso porque a gente está perdendo a referência de quem é o foco. Então o foco não existe, não tem nada focado. O que está focado está fora da tela, então eu não consigo sair. Aí eu tenho que clicar aqui no inventário para poder fechar ele. Primeiro de tudo, coisa rápida de resolver. Eu estou clicando aqui com o botão direito no slot e ele abre uma coisa que não existe. Eu quero fazer
aqui no item slot, quando eu clicar com o botão direito do mouse, eu preciso, antes de criar isso tudo, eu preciso saber se existe um item ali. Então o que eu posso fazer aqui é pegar o nosso inventory slot, eu faço um break dele aqui, porque a gente tem o item info aqui, e eu preciso saber se esse item info ele é igual a nada. Tá vendo? Item vazio. Se ele for um item vazio, se isso aqui for verdade, ele não pode abrir nada, ele não vai fazer isso tudo aqui. Então eu boto para falso. Se esse item não for um item vazio, aí sim eu posso abrir o prompt, tá? Agora, dando play aqui, eu clico no botão direito, como não tem item, tô clicando no botão direito. Não abre nada. Agora, se eu venho aqui, pego um item qualquer, agora sim abre o prompt. Só que eu fecho, o prompt continua ali. Se eu fechar agora tudo, até que não deu erro não. Mas então, aqui no nosso item slot, na parte de... não. Item slot não, desculpa. Inventory, UI... Game menu. Quando eu aperto o Tab ou ESC, eu estou removendo ele da tela. Então eu tenho que de alguma forma avisar, ou eu aviso, né, para o nosso slot que eu fechei o in-game menu, ou eu passo a informação do nosso slot para o nosso in-game menu. A gente tem aqui o nosso inventário. Deixa só eu abrir o inventário. Nosso inventário, ele tem o item slot, que é esse aqui, e o item slot tem o prompt menu. Beleza. Então aqui no nosso in-game menu, quando eu apertar uma dessas coisas, vai remover o in-game menu da tela, vai voltar para o game input. Aí eu posso pegar aqui o nosso inventário, get slot item slot reference. Aí aqui no item slot reference eu consigo pegar o prompt, get prompt menu. Não, eu posso fazer até diferente. Posso fazer igual eu fiz lá no... Pra ficar mais simples, né? Eu posso fazer igual eu fiz aqui no nosso item slot. Que foi isso aqui. Quando eu fechar o in-game menu, aqui down, vai estar aberto já, tá, beleza. Então sempre que eu fechar o in-game menu, que eu apertar Tab ou ESC, quando eu uso aqui, né, o preview key down, e ele funciona, é porque o menu, o prompt menu, o in-game menu está aberto. Então, se isso for verdade, eu apertar o ESC ou o Tab, eu vou remover o in-game menu da janela, da janela da tela, e vou tirar todos os prompts que tiver na tela. Então, não consigo abrir. Peguei o item, o prompt, fechei, saiu tudo. Eu volto, não tem mais nada, e assim por diante. Então assim, a gente consegue remover qualquer tipo de prompt desse nosso menu de prompt que tiver aberto na tela. Então, os dois problemas que a gente estava tendo aqui, né, de abrir os prompts a qualquer momento, não está tendo mais. E se eu tiver com o prompt aberto e fechar, ele fecha também. Eu posso fechar isso aqui. E agora falta só resolver esse probleminha aqui. Sempre que eu clico aqui em cancelar, eu estou perdendo foco. Dá até erro aqui. É porque eu fechei, tá.
Então aqui no nosso prompt eu tenho o nosso widget de slot, a referência dele aqui. Então quando eu clicar no botão de cancelar, a gente vai remover ele da tela e vamos setar o foco. Set Focus. Quem vai ser o nosso foco? O nosso widget slot. Deixa eu só ver aqui, item slot, designer. A gente vem aqui na base do nosso widget e a gente vê se ele pode ser focado aqui, ó. A gente seta como ele pode ser focado. Deixa eu ver se vai funcionar. Então, se eu fecho o prompt, agora eu consigo fechar de primeira. Porque quando eu clico em cancelar, o foco está vindo para cá, como se eu tivesse clicado aqui no slot. Pode ver que eu não cliquei em nada, aperto o Tab e ele fecha. Então, cancelar, fecha. E assim a gente consegue manter o foco no nosso inventário para poder não precisar clicar no slot para o foco vir para ele, para a gente fechar, que isso é totalmente horrível, né? E é basicamente isso. Basicamente isso que eu queria mostrar hoje, queria ensinar hoje a respeito. Eu posso fazer. Vamos fazer o use aqui, usar. Vamos lá. Isso é rápido, é bem rápido. No nosso prompt, a gente vai pegar aqui o botão usar, da mesma forma que no clicado do botão use. A gente tem aqui o nosso componente de inventário, que é onde tem as funções do inventário, e vamos pegar aqui use item. Que item é esse? O item que está nesse index. A gente pega o index aqui, compila, salva. Se eu ver agora, a gente sabe que a poção, quando a gente usa, solta a fumacinha, né? Então vem aqui, usar. Ele está mantendo aqui, então posso usar várias vezes, tá vendo? 3, 2, 1, 0. Tá, agora 50 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente já sabe que quando a gente usar, a gente precisa fechar o nosso prompt. Então da mesma forma que a gente usa o remove from parent. Agora eu vou pegar aqui a poção, usar. Eu poderia também, se eu quisesse, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Usar. Eu não consigo. Quando eu uso, eu tô apertando Tab, tem que apertar 2 vezes para fechar, porque o foco tá indo para outro lugar. Então da mesma forma que a gente faz isso aqui, que aí o foco volta pro slot. Peguei, usei, também não está funcionando ainda. Daqui a pouco a gente consegue fazer a renderização aqui para a gente poder enxergar onde que está o foco, tá? Depois eu vou fazer isso para a gente consertar esse aqui. Ele não está passando. Ctrl X, Ctrl V. Deixa eu ver se eu setar o foco primeiro. Eita. Não tá indo também. Opa. Tá, então isso aqui, vou até deixar isso aqui assim. E vou fazer um comentário para depois a gente ajeitar. Ajustar. Precisa apertar 2 vezes o Tab para fechar. Isso aqui a gente vai deixar para ajeitar depois também. O drop e o split e o inspect a gente não tem.
gente não tem função para isso ainda, para dividir o empilhamento, para inspecionar o item e para dropar o item no chão. Então isso a gente vai fazer nas próximas aulas. Então é isso aqui, essa é a aula de hoje. A gente consegue agora ter acesso a um promptzinho no qual a gente consegue usar o item. A gente deveria conseguir dividir e dropar e inspecionar, mas essas 3 funções não temos ainda. E cancelar isso aqui para voltar para o nosso jogo normalmente. Então é isso, espero que você tenha gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão a respeito das próximas aulas, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ensinando de alguma forma errada, também fique à vontade para deixar seu comentário. Inclusive eu preciso da ajuda de vocês, que vocês comentem nos vídeos, que vocês deem feedback de como está sendo essas aulas, porque isso vai ser importante para mim e para o canal, principalmente para o canal. Para mim também, que eu gosto de saber o que eu estou fazendo, se estou fazendo certo, se estou fazendo errado. Mas é isso aí, espero ver você na próxima aula. Aquele abraço, valeu! Um Canvas Panel, Canvas, a gente joga para cá. Só que o Canvas Panel ele sempre vai querer inicialmente deixar full screen para ele preencher toda a tela. Não é o caso, a gente quer um Desired, que vai ser desejado do tamanho de acordo com o que a gente precisar. Aqui no Canvas Panel a gente vai usar um Vertical Box. O Vertical Box é uma caixa vertical que ele acumula itens verticalmente. Então, por exemplo, aqui a gente vai botar alguns botões. Button no nosso Vertical Box. Nesse botão a gente vai botar um text. E é isso que a gente vai botar assim. Preenchimento. Só que ele fica sempre estranho, tá vendo? Ele começa esquisito aqui. Nada bate certo. Antes do Vertical Box, botei o Canvas, o Vertical Box. A gente clica no botão direito aqui e envolver com border, que é uma bordinha. Ele cria uma borda em volta do que você quiser aqui. Então, esse Vertical Box, a gente precisa, essa borda a gente precisa ancorar ela no Canvas Panel, nele inteiro. Na verdade não, a gente vai ancorar ele aqui em cima. E a gente diz o tamanho dele aqui, 160 por 170. Esse aqui vai ser mais ou menos, pelo menos a princípio, né, o tamanho da nossa borda. Se a gente for ver aqui, o Vertical Box está fazendo isso aqui, beleza. E aqui a gente bota automático, que ele já vai botar automaticamente aqui o botão alinhado aqui. Esse texto, ele está muito grande. Então aqui a gente consegue mexer com a fonte. Tá 24, vamos deixar 15. Ainda assim eu acho que pode ser. Que aqui a gente vai usar, por exemplo, use centralizado. Deixa eu pensar. Vou botar ele aqui para preencher na horizontal, alinhar o centro na vertical, ou seja, ele vai estar no centro da altura aqui. E eu vou descer aqui embaixo, tem as justificativas, justification. Eu vou botar centralizado. Vamos mexer com esse botão aqui. Vamos trocar o nome dele. Button. Button. Use, por exemplo. Aqui, isso aqui vai ser variável. txt use. Beleza. E vamos fazer a configuração desse botão. Primeiro de tudo, em relação, vamos lá, a borda está aqui, o próximo é o Vertical Box. Ele está me dando aqui, olha, um padding, que é um distanciamento. É um distanciamento, é a área de preenchimento entre o slot e o conteúdo que contém. Ou seja,
a distância. Então aqui ele está 4 nos eixos na esquerda e na direita, e 2 no top, na parte de cima, e no bottom, na parte de baixo. Então aqui a gente pode botar só 4 aqui, para dar essa borda uniforme. E vamos mexer aqui com o botão. Eu não vou deixar mais nenhum padding, porque ele vai preencher tudo isso aqui. Então o padding aqui está zerado, para não dar mais nenhum distanciamento. E vamos mexer aqui no estilo normal. Normal é quando o botão está comum, tá? Eu deixei esse aqui salvo, tá vendo? Que na verdade eu botei no lugar errado. Isso aqui eu quero usar na borda, para ficar mais escurinho. Brush Color. Opa. Isso aqui é um código hexadecimal. Dá pra gente mexer e tudo mais. Aqui no botão eu vou usar outra cor, na verdade, que é essa aqui, olha. Ué, não, eu tinha feito certo. Essa aqui é realmente a cor do botão. A cor da borda é diferente do que eu queria usar, né? É um pouco mais escurinho assim, ó. Pode ser assim. E se formos ver aqui, a gente tem toda a parte de configuração de estilo. O estilo dele normal, ele com o mouse em cima, hovered, né? Esqueci o nome, tipo, sobreposto com o mouse, vamos chamar assim. Pressionado, desabilitado e umas outras bobeiras aqui que a gente não usa tanto. Se eu for ver aqui, ó, em toda a parte da aparência aqui dele normal, do jeito que ele é normal, a gente tem aqui, por exemplo, Outline Settings, que é essa linhazinha em volta aqui do botão, que a gente consegue mexer, tá vendo? Se quiser. Eu não vou deixar, eu vou deixar assim mesmo. E esse texto agora aqui, deixa eu ver primeiro o que eu vou fazer com ele normal, ele hovered. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo ele normal, vou jogar aqui, colar hovered, ou seja, quando eu passar o mouse por cima vai acontecer isso aqui, só que eu vou deixar ele mais claro assim. Pode ser alguma coisa assim. Quando eu passar o mouse por cima, ele vai ficar mais clarinho pra gente saber aonde que a gente tá com o mouse em cima. Só pra dar um estilozinho. E pressionado, eu vou colar mais uma vez e vou fazer ele, não sei, mais claro ainda. Mais branco, talvez. Pode ser. E aí a gente vai agora pro nosso texto. A configuração do nosso texto, né? Então, da mesma forma que eu tenho toda a parte de configuração desse nosso texto. A cor dele, que eu posso trocar como for, que eu não vou trocar, vou deixar branco mesmo. A distância, cadê? A distância entre as letras, se eu quiser mexer, que eu também não vou mexer. Quanto de igual se fosse itálico, né? Eu não sei o nome disso. Inclinação, skew, inclinação. Se ele vai ser monospacing, ou seja, sempre vai ter o mesmo espaçamento entre as letras. E algumas outras configurações, como por exemplo o nosso Outline Settings, que eu vou colocar aqui. Deixa eu testar. 1.5. Não dá, aqui é só o número inteiro, que é o tamanho do contorno da letra, se você quiser também, né? Eu vou deixar 2 aqui, e aqui temos a cor desse contorno. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui nossa borda, pegar essa cor aqui da nossa borda, voltar aqui no texto de uso e colar aqui. Só para dar um charmezinho.
Então vai ser mais ou menos isso aqui que a gente vai ter. Esse botão é o primeiro, a gente pode duplicar ele aqui. Vou chamar esse aqui de button split, de dividir. Vou pegar o texto dele e escrever aqui, split. Na verdade, eu não vou deixar esses textos como variáveis não. Sempre vai ser para usar o item, sempre vai ser para dividir o item e por aí vai. Se você quiser, você pode botar ele variável, por exemplo, se for uma comida, botar comer. Se for para um equipamento, equipar. Eu vou deixar assim só para a gente poder seguir de uma forma mais simples. O próximo botão aqui vai ser o botão drop. Da mesma forma a gente vem aqui. Na verdade eu vou trocar. Tudo bem, pode ser. Split. Aqui eu vou botar drop. Duplicar. Botão inspect. Pra gente inspecionar as coisas do item. Mesma forma aqui. Inspect. E por último, mas não menos importante, nosso cancel. O cancelar, vai simplesmente fechar esse menu. Cancel. Se a gente for ver agora aqui, tá vendo que tá vazando aqui, olha? Ele tá passando para fora. A gente pode vir aqui na borda e ajustar isso aqui, tá? Consigo mexer com isso. Só que ele vai acabar não ficando centralizado aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu posso fazer dessa forma, para ele se auto-ajustar aqui com o site content, que ele vai ficar se redimensionar de acordo com o conteúdo que está aqui dentro. E aí, por exemplo, esse botão ele não tem padding nenhum. Então posso botar 2. Não, desculpa, não posso, senão vai ficar. Tá bom, pera. Em cima e embaixo, eu vou botar 2. E aí eu faço isso para todos os outros. Vem aqui em padding, copiar, botão, colar. E aí a gente vai ter um menuzinho já praticamente pronto, né? Bem organizadinho. Colar. Tá vendo? Dessa forma ele fica todo bem organizadinho. Eu posso também vir aqui na nossa borda e tirar esse size content se eu quiser um botão mais larguinho, né? Alguma coisa assim. E ajustar aqui de acordo, tá? Ele não fica tão certinho, mas dá pra fazer. O que eu posso fazer aqui, deixa eu pensar. É pegar, por exemplo, cada botão desse, eu posso vir aqui e envolver ele com um size box, por exemplo. E aí esse size box ele vai fazer um override, ele vai ser mais importante do que o vertical box. Eu, por exemplo, posso botar 200, 2000, calma, automático. Isso. Posso pegar esse size box, botar ele como automático aqui dentro do vertical box. E aí eu tenho o controle desse tamanho dele ali. Pelo menos da altura eu consigo ter esse controle. Já que o vertical box ele alinha verticalmente, eu vou conseguir ter controle da altura, da largura não, tá? Na largura eu não preciso tomar conta disso. Porque aí aqui no Canvas Pen, aqui na borda, eu consigo modificar o tamanho do X. Tá vendo? Então, por exemplo, eu quero
mais apertadinho, mais espremidinho aqui o menu, eu consigo. Se eu quiser ele mais larguinho, com mais espaço em X, eu consigo. Já aqui, ó, olha a diferença. O único que tem o size box, que determina o tamanho da caixa, é o primeiro botão. Então ele nunca vai mexer o tamanho, a altura dele, tá vendo? Deixa eu voltar o que eu tinha colocado aqui. Pode ser assim, que eu vou botar todo mundo aqui dentro de um size box. Essa parte de widget, ele sempre é assim, primeiro depende da sua criatividade, segundo ele é um negocinho mais delicado, mais chatinho. Você tem que ir mexendo, testando, ver o que você quer. Isso não tem jeito. Eu vou pegar aqui, vou botar todo mundo aqui dentro de um size box, envolver com size box, envolver com size box, envolver com um size box, envolver com size box. E aí todos esses size box aqui, eu vou fazer aqui a altura e vou botar 100. Esqueci de botar, né, que ele precisa ser em automático. Gente, size box, sim, é porque é 40, não é 100. Porque isso aqui tá bem pequeno, depois a gente consegue ajustar isso. Então vamos botar todo mundo size box, size box, size box, size box, size box, sem a largura, só com a altura de 40. Agora todos os slots, todos os botões têm o mesmo tamanho. E se a gente for ver a borda aqui, tá pequena. Eu consigo fazer um size to content, que aí agora sim a gente pode mexer aqui no nosso widget, tá vendo? No nosso width, que é a largura. Vou botar aqui 100, por exemplo. 100 por 40. Posso pôr eles todos agora como 100 por 40. Agora todo mundo tem o mesmo tamanho, tudo certinho, tudo organizado, tudo do mesmo tamanho. E esse vai ser o nosso prompt. Depois, por exemplo, igual eu falei, né? Se eu quiser pegar e mudar esse tamanho, eu posso dizer 200, por exemplo. Não, 150. Eu vou deixar assim, 150. Então esse aqui vai ser o nosso prompt, o menuzinho de prompt. E a gente vai criar ele rapidinho aqui. A gente vem aqui no nosso gráfico, né? Eu vou apagar tudo aqui porque eu não gosto de deixar essas coisas aparecendo. E vamos começar por aqui. Primeiro de tudo, é o que eu sempre falo. Na programação é sempre interessante você perguntar o que você quer saber e responder com a programação, né? Então, por exemplo, esse promptzinho aqui, esse menu de ação, o que ele vai fazer? Se eu clicar, ele vai usar o item. Se eu clicar, ele vai dividir a quantidade de item. Se eu clicar, ele vai soltar o item, vai inspecionar o item e vai cancelar esse menuzinho aqui no cancel. Então, o que eu preciso para fazer isso aqui? O que eu vou precisar de informação para funcionar isso aqui, esse use, esse usar? Eu preciso, primeiro de tudo, saber em que inventário que está esse item, certo? Então eu preciso criar a variável aqui do nosso componente inventory component, que vai ser o nosso ACBP inventory base, referência objeto. Ele precisa ser editável e exposto na criação, porque eu quero que quando esse widget aqui apareça, né, que a gente vai fazer um create widget e tudo mais, e quando eu fizer create widget, eu preciso dessa informação.
eu vou precisar da informação de qual inventário vai estar esse item que eu vou usar. Eu vou precisar saber que item é esse, ou seja, o item info, item info, que vai ser o nosso item info, okay? Esse item, não, slot info, né? Slot info. Ele também precisa ser editável e exposto na criação, porque esse aqui é um widget que vai ser aberto a partir de um clique no slot. Então, quando eu clicar no slot, lá no slot a gente tem a informação do item, a gente tem a informação de que inventário que ele é, a gente tem todas as informações que a gente precisa, vai estar lá no slot. Então, quando ele for criado, que vai ser criado lá no inventário, lá no slot, eu preciso receber essas informações. Da mesma forma, eu preciso também saber informações de qual o índice, qual o index, que é o slot que eu estou clicando, que eu estou passando essas informações. Então, da mesma forma, o index é um número inteiro, ele vai ser editável e exposto na criação. Da mesma forma, futuramente, agora não, mas futuramente, se a gente for fazer um sistema de equipamento, por exemplo, eu preciso saber se esse slot que eu cliquei, ele é um slot de inventário ou se é um slot de equipamento. E essa informação normalmente é dita lá na própria criação do slot, que futuramente a gente vai ver. Mas já adiantando, eu vou botar aqui o nosso slot widget. Ele vai ser um slot widget WBP item slot, e também vai precisar ser editável e exposto na criação. Com essas informações aqui, a gente já consegue resolver muita coisa, tá? Então, primeiro de tudo, vamos fazer esse prompt aparecer na tela. Ele simplesmente aparecer quando a gente clicar. A gente já viu aqui no slot item slot, que é o nosso slot normal que a gente está usando. A gente já viu que a gente tem aqui uma função de substituível, que é a override do mouse on preview mouse button down. E aí a gente viu que quando eu clico no botão direito, eu vou usar o item tal. Isso não vai mais acontecer, tá? Quando eu clicar com o botão direito, eu quero que crie esse widget do prompt, né? Então, quando eu clicar, a gente vai fazer um create widget. Que widget é esse? É o nosso prompt menu. E aí aqui a gente já está cansado de ver isso, né? Essas três variáveis que eu coloquei como editável exposto na criação, quando eu criei, ela fica exposta aqui pra gente. E aí a gente tem aqui o nosso index, a gente tem aqui o nosso item info, que é o inventory slot, slot info, e temos o nosso componente do inventário, que a gente também tem ele aqui. Então a gente já sabe quem é o inventário que está esse slot, qual item que está nesse slot e onde que está esse slot no inventário. E ele pede aqui o slot widget. Nós estamos aqui trabalhando no item slot, que é o slot widget. Então a gente pode simplesmente fazer um self aqui, que aí a referência disso tudo vai ficar para nós, para o nosso slot em si, né? Daí a gente pode promover isso aqui para uma variável, que isso pode ser interessante. E é nosso prompt menu reference. E aí a gente lança ele na tela.
Add to viewport. E aí sim a gente consegue voltar aqui como handout. Então agora na teoria, se eu jogar aqui o jogo, pegar um item qualquer, só para testar, cliquei com o botão direito, abriu aqui o nosso menu. Nada funciona, porque nada tem uma função, mas está sendo adicionado aqui já. Então se eu fecho o inventário, nada acontece, porque eu tô com foco, não tô com foco aqui, agora eu consigo, tá vendo? Se eu clicar aqui eu fecho, se eu venho pra cá eu não consigo. Consigo porque ele volta aqui com... ele tá rodando o foco, né? Se eu clico aqui, dou um tab, se reparar aqui ó, na beiradinha aqui da nossa viewport, fica azulzinho, porque agora o foco tá no main HUD. Se eu apertar mais uma vez, eu fiz merda porque eu apertei tudo ao mesmo tempo, mas tudo bem. Deixa eu fechar isso. Então, eu estou conseguindo adicionar ele na viewport, já tem uma funcionalidade, né? Que eu clico no botão direito, ele cria o nosso prompt. Só que ele está criando lá longe. E eu não quero que quando eu clique aqui, ele abra esse menu aqui em cima. Eu quero que ele abra o menu onde eu clicar aqui, em relação à posição do mouse na tela. Então a gente pode vir aqui, beleza, item slot, a gente clica com o botão direito, ele cria o nosso widget do promptzinho e joga na tela em qualquer lugar, que geralmente, provavelmente, ele está fazendo o que? Ele está pegando o ponto mais alto da esquerda, então provavelmente em alguma âncora, automaticamente ele está ancorando aqui pro lado de cá. Opa. Mas eu não quero isso, eu quero que quando esse prompt seja criado, né, que ele apareça na tela, ele seta uma posição de acordo com o mouse. Então a gente vai fazer aqui construct no evento de construção, ou seja, quando esse widget for construído, ele aparecer na tela, vai acontecer alguma coisa. E aí a gente vai fazer um get mouse position on viewport. Então isso aqui vai dar pra gente a posição do cursor, aqui, ó, obtém a posição do cursor do mouse da plataforma no espaço local do widget da janela de visualização. Ou seja, quando ele criar, a gente vai pegar a posição do mouse e vai setar a posição dele. É interessante a gente vir aqui, aqui é o Canvas Panel, que é a janela de visualização, né? Desse widget em si. Só que o viewport, no caso lá, vai ser a nossa tela em si. Eu quero pegar a informação, quero pegar essas informações aqui e setar ele em algum lugar. Só que eu preciso pegar a informação mais alta antes do Canvas Panel aqui e fazer ele como um slot, mas para isso eu preciso que ele seja uma variável. Então aqui vai ser a border action, de action menu, pode ser, ou border prompt, seja lá o que for. A gente compila aqui e salva, volta aqui no gráfico, e agora a gente tem acesso a esse... tá aqui, border action. A gente consegue pegar a borda aqui e utilizar ela de alguma forma. Primeiro de tudo, eu tenho que transformar isso aqui como se fosse um slot dentro do Canvas Panel aqui. Então a gente faz um slot as canvas slot as canvas slot. Obtém o objeto slot no widget filho como um slot de canvas, permitindo que você manipule informações de layout. Ou seja, eu estou transformando
Essa informação aqui, que é o border, que se for ver, fechar aqui, é basicamente, quer ver? Vou até fazer um full screen aqui. Se eu pegar essa borda aqui, por exemplo, eu não vou conseguir mover. Mas se eu fosse mover essa borda de alguma forma... Ah, consigo, ó. Então, essa borda já é praticamente o menu. Então, tá vendo? Eu consigo manipular ele aqui. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que em programação aqui. Eu estou transformando ele. Ei, Jesus, eu tô apagando as coisas tudo lá. Tá, slot canvas slot. Tá, beleza. E aí a gente volta aqui pro Desired. Vou até botar uma Desired on screen. Tanto faz um do outro, tá? A diferença é muito pouco. Ó. Ajusta como o conteúdo do widget. Preenche o tamanho de tela selecionado. Não, falei besteira. O Desired e o Desired on screen, a diferença é posicionamento na tela. Deixa ele como Desired mesmo. Então eu estou transformando ele num slot. Set position. A gente está fazendo um set position do border action aqui. E que posição é essa? O valor da posição do mouse na tela na hora da criação dele. Então, se eu volto aqui pro jogo, opa, olha só onde que ele criou, tá vendo? E aí vai ser sempre criado em relação à posição do mouse. Só que aqui eu estou fazendo infinitamente, né? Isso aqui a gente vai ajustar isso também. Mas é só para você ver que, ó, se eu for clicando aqui na ribeiradinha do slot, ele sempre vai pegar a localização do nosso mouse. Agora não sobe mais. Ai, ai. Então deixa eu só pegar aqui. Ctrl Shift S para salvar tudo.